Então a gente está dando começo agora, né, a esse bate-papo a respeito da baixa de autoestima, né? Tanto da baixa, que é o que mais preocupa as pessoas, porque geralmente quem tem a autoestima alta está bem consigo mesmo. Porém, nesses dias de quarentena, nós temos sentido que a maioria das pessoas tem sofrido com muitos sintomas de baixa autoestima. Por quê? Porque é muito fácil a gente encobri-los no dia a dia, nas nossas atividades, quando estamos nos sentindo produtivos. Essas coisas ficam encobertas, né? Basta dizer, né, pastora, nós que somos mulheres, a gente tem uma tendência de compensar essa baixa autoestima através da aparência, né? A gente arruma o cabelo, a gente vai para o salão, a gente faz as unhas, a gente se arruma para sair. Quem tem vontade de realmente se arrumar para ficar em casa? Eu, a pastora Nara. Mas porque a pastora Nara está produtiva. Ela está trabalhando o dia inteiro, né? Então, se você não tivesse, pastora, trabalhando, você acha que você teria a mesma vontade? Pior que sim, mas aí mas é uma característica sua. É uma característica, sua. eu sempre fui assim, desde criança. A gente está falando daquelas pessoas que acabam usando esses artifícios para encobrir uma autoestima baixa. Aí a gente entra num problema. Por exemplo, eu estava pensando aqui, minha mente é acelerada, né? Eu estava pensando, porque quem tem baixa autoestima se arruma para alguém, para que seja elogiada. É um vício, né? Uma necessidade de agradar, é uma necessidade de aprovação. E assim, eu me arrumo para mim mesma. Exato. Então eu não estou procurando a aprovação de ninguém, eu me sinto bem me arrumando. Foi quando eu entrei no quadro de depressão, isso que foi o que mais preocupante para todo mundo, eu me abandonei. Então eu não tirava o pijama, eu não me arrumava, isso era o fora do normal. Mas eu, literalmente, eu me arrumo para mim, eu me sinto bem assim. Então não é porque eu preciso de aprovação de ninguém. É por isso que, assim, em casa eu me arrumo também. Não, isso é muito bom. Esse é um ponto positivo, né? O que a gente tem que entender é que nem todo mundo que está em casa, só de pijama, esses dias está em depressão. Mas, com certeza, as pessoas elas estão sem motivação para se arrumar, né? E isso tem a ver com a autoestima. Se você tem a sua autoestima como deve ser, o que é autoestima, gente? É amor próprio. Né? Às vezes a gente se confunde um pouco com essa palavra, autoestima baixa, autoestima alta. A gente está falando de amor próprio, amar a si mesmo. Sim, tem dia que a gente pode se arrumar assim para ficar em casa, porque a gente tem prazer em si mesmo. De poder se olhar e falar, nossa, como eu estou bem hoje, como eu estou bonita. Eu quero me produzir. Para quem? Para mim. Em primeiro lugar, depois você pode se produzir para o seu marido, para os seus filhos, né? Para ter aquele momento gostoso. A gente, inclusive, tem falado aqui, já falamos na semana passada, sobre a gente tentar manter uma rotina nessa quarentena, sabe? Durante a semana, faça os seus dias como sendo dias de semana. Diferencie o sábado e o domingo dos dias de semana. Mas você vai falar assim, mas é possível fazer isso mesmo em quarentena? É claro que é. Você pode ter Ninguém tem a mesma rotina quando está trabalhando, né? Durante a semana do fim de semana. A gente faz comidas mais práticas, a gente tem uma organização com a casa, a gente não quer passar o fim de semana fazendo faxina se a gente pode fazer isso durante a semana. Você pode fazer isso durante a quarentena também, né? Ter o seu fim de semana de folga, ter o fim de semana de uma comida especial. A questão é que as pessoas passaram a ver a quarentena como dias de folga direto, dias de férias, né? E aí a questão da baixa autoestima, as pessoas, elas se sentem incapazes. Aí elas começam a olhar de novo, pastora, para as lives, para as pessoas, para as postagens e falar assim, fulano está fazendo curso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E a pessoa se sente o quê? Pior. Sim. Porque ela não consegue fazer nada, não consegue produzir. Mas por que a pessoa não produz? Porque, como você disse, uma das características é a tendência à procrastinação. E aí, gente, é como se um sintoma puxasse o outro, como numa espiral descendente. Assim, ó. Ela vem te puxando, um ponto negativo puxa outro. Como assim? Se você não se sente importante, você não realiza, porque você acha que não é capaz.
Sim. E aí, se você não realiza, você se acha menos que os outros, porque você vê os outros realizando. Mas aí, em vez de você levantar da cama, da cadeira e realizar, você procrastina. Por quê? Porque inconscientemente você reforça a crença de que você realmente não tem valor, não consegue fazer aquilo. Porque se você levantar e fizer, você está provando para você mesma que você consegue. Então, como é que você vai manter isso? Algumas pessoas me perguntaram, quando a gente colocou isso no grupo de mulheres, sobre a sabotagem. Isso é um tipo de sabotagem para manter você na baixa autoestima. Porque se você se acha incapaz, para que você vai realizar? Se você realizar, você vai mostrar para você mesmo que você pode. Então está na hora da gente começar a mudar isso. E uma das formas da gente mudar é mudar o que a gente acredita a respeito de nós mesmos. Sim. Né? A autoestima ela é construída desde a infância, né, pastora? Principalmente pelas coisas que a gente ouve os outros falarem sobre nós, os nossos pais, as pessoas próximas, depois na escola. E a gente passa a acreditar nisso. Né? Se algum professor fala que você é bom naquela matéria, você acredita, mas se também falar que você é ruim, quantos de nós não carregamos isso durante uma vida inteira? Tem pessoas que ainda carregam, outros trabalham isso na terapia, né? Ou de outra forma, elas começam a provar para si mesmas que elas são capazes naquilo que elas não conseguiram. Né? Então, às vezes você tem também comportamentos que foram adquiridos em cima dessas falsas crenças, né? Vou falar só uma coisa, o que a gente colocou no post, eu coloquei no post e eu fiquei impressionada a quantidade de mulheres falando que se encaixavam em todos os sintomas. Exato. Eu falei que, eu não sei agora que o meu telefone está lá, mas alguns, né, tá aqui, os sintomas, eu coloquei, vou repetir aqui. Falta de confiança em si mesmo foi o que a pastora Márcia falou agora. Você não confia na sua capacidade, como você não confia em você mesmo, você não confia na sua capacidade intelectual, não confia na sua capacidade ministerial. Você sempre está se auto-sabotando. Então, esse primeiro item já foi falado. Medo da rejeição. Esse é terrível. Então, aí é um ciclo vicioso. Como você se acha inadequada, você acha que qualquer coisa que você vai falar no ambiente social, seja numa reunião social ou na tua profissão, que você vai ser rejeitada por aquilo, porque você se acha menos inteligente que as outras pessoas, você se acha menos bonito, menos favorecido do que as outras pessoas. A gente vê sintomas assim na Bíblia, muitas pessoas que se sentiam assim. A gente vê isso em Gideão, que ele era uma pessoa corajosa, o potencial dele estava ali, coragem. Exato. Mas a autoestima dele tinha sido abalada pelos sucessivos ataques à nação toda. Mas ali Deus foi tratar com um deles, Gideão. Então, pelos sucessivos ataques, roubos, o que ele ouviu na infância, tudo isso que a pastora Márcia falou. Se você não teve um lar, que é difícil, um lar saudável, onde houve palavras, elogios e aprovação, com certeza você vai desenvolver a baixa autoestima muito cedo. Aí ainda vem com os bullying das crianças, aí vai cada dia firmando mais. Aí você casa e vamos falar de mulher, né? Aí aquele príncipe vira um sapo. Aí o sapo, né? Que ele vai falar alguma coisa que vai reforçar a tua baixa autoestima. Você que já tinha, por um momento você se achou princesa e daqui a pouco ele falou que você engordou, daqui a pouco ele falou alguma palavra que te abalou. Porque se você não tivesse baixa autoestima, você ia falar, tá bom, tô envelhecendo, você também. Né? Há uma beleza no envelhecimento, se você tá bem. Tá bom, eu engordei, mas você também não tinha essa barriguinha. Aí vamos junto fazer dieta, vamos junto fazer... Quer dizer, aquilo entra com um impacto que te destrói. Ao invés de você reagir, você acolhe, e é isso, quando você não protege as suas emoções, quer dizer, com a baixa autoestima, você já está totalmente vulnerável. Qualquer crítica, lembra que nós falamos semana passada, eu com um elogio, eu considerei uma ofensa, e era um elogio.
Então, é a mesma coisa que falar que você tá forte, sei lá, aí você já interpreta, tá falando que eu tô gorda. Exato. Então, você torce as palavras segundo aquilo que você se vê. É isso, a baixa autoestima é uma autoestima, é uma imagem distorcida que você tem de você mesmo. O outro item aqui é o timidez em excesso, e uma duplinha aqui, timidez em excesso e hábito de se comparar. A gente vê, é muita live isso. A gente vê a timidez em excesso na Bíblia, a gente vê em Tamar, que nunca mais quis contato com ninguém. A gente citou Tamar, a filha de Davi, na semana passada. Ela passou por uma violência sexual e a partir daí ela começou a achar que todo mundo falava dela, que todo mundo contava a história dela. Por quê? Porque ela não saiu mais da casa do irmão, ela não teve mais contato social. A gente vê a mulher samaritana, ela não queria contato, ela tinha uma baixa autoestima tão acentuada que ela ia buscar água na hora que ninguém ia buscar, meio-dia. Por quê? Para não encontrar com ninguém, porque ela tinha certeza que todo mundo estava falando dela. Ela tinha certeza que ela ia ser rejeitada. Então, o medo de ser rejeitado provoca timidez. E aí, a outra que eu falei, a timidez e o hábito de se comparar. Todo mundo é mais bonito, todo mundo é melhor, todo mundo teve uma família melhor. E nós temos que ver a beleza dentro daquilo que nós temos. Você não pode, a grama do vizinho é mais verde, você precisa olhar para a tua grama. Você tem uma família que tem defeito, mas todo mundo tem. Então tira essa coisa de novela, de perfeição. Ninguém é família Doriana, querida. Ninguém. Querida ou querido, né? Ninguém é família Doriana. Toda família tem um podre. Toda família tem uma história. Toda família tem uma tristeza. Toda família. Não existe família perfeita. Então pronto, você já vai quebrar uma falsa crença de que você nasceu numa família em que você foi muito ferida. Todo mundo, todo mundo. Eu gostaria até de inserir um conceito que a gente usa muito, que é o de luz e sombra, né? Todos nós somos luz e sombra. E às vezes para o cristão é complicado entender isso, porque a gente fala, Jesus é a luz do mundo, nós somos luz, nós somos sal. E parece que porque a gente é cristão, a gente deixou de ter todas essas características, e não é. A diferença é que nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós, que vai nos ajudar a vencer. Mas entender que, assim como toda a família, todo ser humano tem o seu lado positivo e negativo, luz e sombra. Sim. Ou seja, a gente só mostra para as pessoas o nosso lado bom, positivo. Em alguns momentos o nosso negativo sai, né? E dependendo do temperamento, alguns saem mais, outros saem menos. Tem pessoas que se guardam mais. Só que a pessoa da baixa autoestima, ela tende a se encolher, né? Ela é mais tímida, ela acaba ficando mais intimidada porque ela não pode mostrar esse lado. Sim. Porque ela própria não aceita. Então, trabalhar a autoaceitação é fundamental na questão da autoestima, né? Claro que a gente estava querendo primeiro falar os pontos negativos e depois como a gente vai lidar com isso para melhorar essa autoestima. Mas a gente acaba falando junto, né? Então, como que você vai, como a gente falou, você acaba procrastinando porque você acaba, sabotando a si mesmo, porque você tem que confirmar aquela crença de que você não tem valor. Sim. Realmente você não nasceu para se dar bem na vida. Sabe aquelas coisas assim, fulano nasceu para vencer, eu não, eu nasci para isso. E essas crenças realmente vêm muitas vezes da maneira como você foi criado, a própria família passou isso para você. Agora, é importante também a gente pontuar que a baixa autoestima ela pode acontecer também após uma crise, um trauma, uma situação difícil que você passou na vida. Tem pessoas que teve uma formação de uma autoestima elevada, né, a respeito de si mesmo, um amor próprio, enquanto criança, na família, cresceu confiante, e aí ela recebeu um grande baque da vida, né, uma crise financeira no país que gerou um desemprego muito grande. A gente está aí hoje diante de uma situação, né, que amedronta as pessoas e começa a mexer com a autoestima delas a partir disso, porque elas começam a enfrentar a situação e pensar assim,
Será que isso pode acontecer comigo? E se você não tiver a tua autoestima fortalecida nessa hora, você fica mais vulnerável a acreditar que você não será capaz de superar essa crise ou esse momento de quarentena e o que vier nas suas finanças, na sua casa, na sua família, até mesmo a doença. Sim. A pessoa com a baixa autoestima, ela se torna mais vulnerável. São pessoas que acabam se enfraquecendo emocionalmente. Que isso abaixa a imunidade. A baixa imunidade te deixa vulnerável fisicamente, quer dizer, novamente, olha lá, aquela espiral descendente de uma coisa negativa começa a puxar outra e outra e outra, e quando vê, ela te afunda, podendo levar a maiores crises ou outros transtornos, né? Sabe que, assim, em relação, a pastora Márcia está falando em relação à vida, mas eu vejo muitas mulheres que um dos pontos da baixa autoestima é não aceitar o seu corpo. Então, a primeira coisa que você precisa, o autoconhecimento é muito importante. Por isso que eu fiz 2 lives com uma estilista, para que ela é uma mulher de Deus, para que ela falasse um pouco do corpo. Então, primeira coisa, você mulher, você precisa conhecer qual é o teu tipo de corpo. Por exemplo, se você é um corpo reto, se você tem um corpo pera, né, que você tem o quadril, mas por mais que você emagreça, você tem o quadril e a perna mais grossa, e você tem essa parte, o tronco e a cintura bem fininha, e o tronco bem assim, bem magrinho, mas você vai alargando seu corpo pera, ou o corpo triangular, que já é ao contrário. Você pode fazer a dieta que você quiser, você não vai mudar isso. Você tem os ombros bem largos e você tem assim a perna bem fina. Ou você tem uma estrutura, por exemplo, eu, por mais que eu seja magra, sério. Só falta fazer alguém pra gente. Então, bom, pensei que fosse um paraíso agora. Então, por mais que você faça dieta ou musculação, ou seja isso, você não vai mudar essa estrutura. Você é larga aqui, você é fina embaixo. Então, o que você faz? Primeiro, se aceita. Você tem um corpo lindo, isso é lindo. E segundo, você vai aprender a usar a roupa adequada, que vai tirar a tensão daqui de cima, vai colocar a tensão mais na perna, para roupas que engrossam a perna. Eu estava falando que por mais que eu seja magra, eu tenho perna grossa. E aí eles falam, falsa magra, porque quando eu ponho a saia, eu tenho a panturrilha grossa, eu tenho a perna grossa. Então, é você saber qual é o teu biotipo e você se aceitar e você se vestir de forma, não estou falando que você tem que gastar dinheiro, por isso que eu fiz live 2 vezes com a Andréia, para ela dar dica de sem dinheiro o que fazer. Então, a primeira coisa, se conheça, saiba que dentro do corpo que você tem o seu valor, você é bonita, e para de se comparar com quem coloca um monte de Photoshop, um monte de filtro, para de se comparar, tá? E a segunda coisa, se você passou dos 40 como eu, você tem que aceitar, por mais que você faça alguma coisa, algum tipo de procedimento, tem a sua beleza no envelhecer. Você tem que saber envelhecer. Então, não adianta você ficar se comparando, aí a gente não comparar. Se comparar com uma pessoa de 20, com uma pessoa de 30, você já teve, agora você não tem mais. Então, é saber envelhecer com elegância, com beleza, aceitando. Enfim, coisas que a gente pode fazer isso em relação ao físico. Nós vamos falar sobre outras coisas também. Mas isso é fundamental, pastora, porque quando a gente fala de autoestima elevada, é aquela pessoa que tem a autoaceitação. Ela se aceita como ela é, seja fisicamente, né? Seja com a família da qual ela faz parte, seja pelo contexto social que ela convive e faz parte também, social, econômico. Então, é fundamental que você se aceite. Você sabe que eu pastoreei 3 anos em Maceió, na pior crise de Maceió. Maceió, as pessoas estavam passando fome, porque foi um momento no governo, foi em 95, 96, você pode pesquisar, foi um momento caótico, então as pessoas estavam passando muita necessidade e as mulheres se abandonaram, mais ou menos igual à quarentena, só que era algo assim terrível, foi algo de Alagoas mesmo. E como é um lugar turístico, tudo foi afetado, o turismo foi afetado, todo mundo foi afetado.
E então, o que eu fiz? Eu peguei as mulheres da igreja que estavam assim, detonadas. Eu falei assim, eu vou ensinar vocês a se cuidarem nesse momento de crise sem dinheiro. Então, eu falei assim, primeira coisa que vocês vão fazer, quem pintava o cabelo, para você ficar bonita agora, se define. Se não vai dar para pintar o cabelo, coloca agora me fugiu o nome, quando você coloca, não é bem a tintura, mas é para esperar o cabelo crescer. Esqueci o nome agora, tonalizante. E para escurecer, e você não vai dar para você ser loira agora, então, mas não vai ficar com aquela raiz de 4, de 5 dedos. Então, se você não tem recursos nesse momento, vamos escurecer o cabelo de todo mundo, vamos. Eu comecei a dar dica, não tem dinheiro para academia, vamos lá à praia, Maceió, vamos andar na praia, todo mundo andando na praia. Então, eu comecei a dar dicas para elas começarem a se amar. Porque elas estavam se abandonando por causa da crise financeira que entrou naquele momento. Então tem 1000 maneiras de você se amar. Porque a gente fala de manter a rotina nesse sentido. A mesma rotina de cuidado que você tinha. Claro, não está dando para ir no salão, mas eu vejo as mulheres postando, fazendo a unha em casa, né? Experimentando lá. Claro, nem todo mundo vai ter jeito para isso. Eu não tenho. Não. Mas assim, a gente tenta, né? Faz uma tentativa. Tem gente que consegue, tem gente que está descobrindo novos talentos diante disso. Eu peguei essas xícaras aqui, né? Eu também queria muito que fosse café, né, pastora? Nós amamos café. Mas hoje o apóstolo não está aqui para fazer um café pra gente. Eu peguei essa xícara para te mostrar a questão da comparação. Sabe? A gente considera na psicologia a comparação como um pensamento disfuncional, muito negativo. Primeiro, como um padrão técnico das indústrias, das empresas, você só pode comparar um objeto com o outro quando eles são exatamente iguais. Eu peguei 2 aqui porque eu achei que elas fossem exatamente iguais. Depois eu fui olhar, né, talvez você não consiga ver, ela tem desenhos de bichinhos diferentes. Então aqui a gente já rompeu o padrão de comparação. Então comparação é algo muito injusto. Para tudo. Nem um objeto pode ser comparado com o outro se ele não for exatamente igual. Agora, se para um objeto ser comparado ele tem que ser exatamente igual, é possível fazer isso com o ser humano? Claro que não. É impossível. Nenhuma digital foi feita igual. Deus te fez único. Deus te fez especial. Ele quer que você se ame como Ele te ama. Falar de amor próprio é falar de como Deus te enxerga, porque Ele te fez. Sabe, uma das formas da gente começar a vencer essa questão da baixa autoestima é a gente começar a se olhar através do olhar de Deus. Para Deus nós somos muito especiais. Ele nos fez um diferente do outro, características únicas. E aí quando a gente começa a se comparar, aí olha só, comparar essas duas. Mas os bichinhos são diferentes, o bichinho dessa é mais bonito que esse. Então essa é mais bonita do que essa? São belezas diferentes. São belezas diferentes, não dá para comparar. E cada uma tem o seu valor. Ela podia ser de outra cor, ela poderia ter vários tamanhos diferentes. E é isso que acontece com a gente. Então, abra mão da comparação na tua vida. Você não pode se comparar nem com seus irmãos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe. Minha mãe falava assim, eu sou de uma família de 5 filhos. Eu também. Né, pastora? E ela falava, tá vendo os dedos da mão? Não tem um igual. Meus filhos também são assim, vocês nenhum são iguais. E a gente faz isso com a gente mesmo. A gente se impõe um padrão terrível. Sim. E a gente tem que quebrar isso. Pare de se comparar com qualquer pessoa. Tenha mais amor por si mesmo. Pega mais leve com você, entendeu? O nível de cobrança da pessoa que tem baixa autoestima é muito grande, é excessivo. Só que ela cobra dela e cobra dos outros também. Isso. Porque junto com a baixa autoestima vem uma raiz de rejeição, que nós falamos aqui, o medo de ser rejeitada, mas já se sente rejeitada. E aí você é um buraco negro. O buraco negro das tuas emoções, por mais amor, por mais elogio que você receba, não é suficiente. É aquele famoso ciclo vicioso que nós falamos no início. Então você precisa de aprovação o tempo todo e você pode desenvolver, por causa da baixa autoestima, você pode ser tóxica nos seus relacionamentos. Ou você aceita tudo como um capacho, ou você se torna aquela pessoa que é irada,
você explode com todo mundo, porque sempre alguém está ameaçando o teu lugar. Então, você se torna uma esposa, né, no caso de mulheres, ou um marido iracundo, ou senão você é o capacho do pedaço. Você aceita tudo, pode passar por cima, você não tem vontade própria, porque você nem merece o amor, não merece tudo aquilo que você está vivendo. Então, cuidado, a baixa autoestima desequilibra os teus relacionamentos. Você não consegue ter relacionamento bom na igreja. Eu já vi muitas pessoas mulheres falarem que tinham um problema comigo na igreja, motivo zero. E eu ficava pensando, primeiro eu comecei a ter problema comigo mesmo. Gente, mas o que eu fiz? E não era só o fato de eu ser mulher em destaque, de eu estar numa liderança, talvez ameaçasse de alguma forma, uma coisa de competição, porque quando você tem a baixa autoestima, a gente tem que falar com todas as palavras. Você desencadeia a inveja, o ciúme, foi a síndrome de Caim. Caim ele não se sentia amado por Adão e Eva, não se sentia amado por Deus, e ele era amado por Adão e Eva, e ele era amado por Deus, mas ele tinha uma distorção da realidade, e o que ele fez? Por causa da sua baixa autoestima, ele matou o seu irmão. Então, cuidado, mulheres, analisa bem como você está se comportando quando você vê uma mulher que talvez seja uma ameaça em alguma área na sua vida, ou simplesmente porque ela está em destaque e você não está. Todo mundo está em destaque, todo mundo é importante. E eu garanto para você que quando a gente for para o céu, uma pessoa que às vezes está em exposição, no púlpito, ou é líder de alguma coisa, ou no louvor, vai receber uma recompensa menor do que uma pessoa que estava fazendo algo essencial para o corpo de Cristo, como o trabalho com as crianças, e que é lá no escondido, lá no esconderijo, literalmente, ou quem está na multimídia. Olha a importância do povo da multimídia. Eles não dão a cara. O que seria de nós sem esse povo da multimídia agora? Então, eu garanto para você, e os intercessores, eu garanto para você que esse povo pode olha, eu digo que com certeza vai receber até uma recompensa maior do que quem está lá na frente se expondo. Então, não se considere menor porque você não está em exposição, e também não tente matar o outro por causa desse sentimento de baixa autoestima. Exatamente, porque a pessoa acha que ela estar em destaque, ela está sendo valorizada. É uma falsa ilusão de valor, né? Exatamente, porque o valor não está naquilo que você faz, mas naquilo que você é. Para Deus não mesmo. Exato. E para nós também não deveria ser assim. Né? Se você realizar, uma consequência daquilo que você é. Agora, uma coisa interessante que uma das mulheres me trouxe essa pergunta, né? Na igreja, falando assim, mas eu tenho dificuldade às vezes com algumas mulheres, exatamente isso que você falou agora, mas eu quero te fazer pensar sobre uma coisa. Quando você tem dificuldades com alguém de uma forma assim, aleatória, sem motivo nenhum, nem conhece direito a pessoa, aquela coisa tipo assim, não vou com a cara dela, ou me bate alguma coisa, eu não gosto daquele jeito, você pode ter certeza que tem a ver com você. Exato, é isso que eu estou tentando falar. Isso, tem a ver com as coisas não tratadas em nós. Eu falei, Jonas, às vezes você vê no outro. Sempre tem essas mulheres. É uma projeção. Eu sou uma pessoa pacífica. É uma projeção, né? Então, das suas próprias dores, das suas insatisfações, da sua baixa autoestima, que você vê no outro. E aquilo te incomoda tanto, ou porque você não fez, ou você não consegue, ou porque você faz muito semelhante. Você parecido, no caso, por exemplo, um defeito. Aquilo que você olha assim, não gosto que a fulana olha assim. Às vezes você está falando de você mesmo. Né? Aquilo que te incomoda muito nos outros, você pode ter certeza que é algo que incomoda em você, que está inconsciente a você, e que quando você vê nos outros se torna insuportável, porque você não suporta isso nem em você. Exato. Então isso serve também para uma reflexão. Quando algo te incomodar muito, sabe? Leva aos pés do Senhor em oração, pede, Espírito Santo, me ajuda a ver onde que eu tenho feito algo semelhante. É um espírito
espelho, né? Mas é um espelho que a pessoa de baixa autoestima não gosta de olhar de jeito nenhum. Mas aí quando a gente vai para a palavra que diz que ferro com ferro se afia, Exato. Deus está falando assim como o irmão a seu próximo. Então, quer dizer, o que a palavra está falando? Que uma vez eu falei de púlpito, né? Cuidado de reclamar que você convive com pessoas difíceis, porque elas foram colocadas do teu lado para te afiar. Então, enquanto você precisar... Teve um momento que eu falei assim, gente, eu tô precisando ser afiada demais. Eu preciso melhorar muito. Muita gente é difícil. Deus, eu preciso melhorar muito, porque o negócio tá feio. Muita gente para me afiar. Então, você tem que olhar para você. Se Deus está permitindo, é porque Deus está me afiando. Agora, olha para Davi, olha para... O problema de Saul com Davi era inveja. Inveja, por quê? Porque Saul tinha baixa autoestima. A gente falou na live passada de que ele se escondeu. Era o homem mais bonito, mais alto de Israel, mais bonito. Ele tinha inveja do baixinho. Davi era baixinho. Davi não tinha projeção nenhuma. Ele era o rei, Davi era o pastor. Davi era desprezado pelos irmãos, desprezado pelo pai. Mas quando você pega Davi, você vê que a autoestima de Davi era ótima. Ele se via com os olhos de Deus. Aí ele não falava da baixa estatura dele. Ele não falava que ele não tinha músculos. Ele não reclamava que ele não tinha a vida de Jonatas, porque Jonatas era o príncipe, era o filho do rei. Tinha a melhor armadura, as melhores armas. Ele tinha uma autoestima tão boa que ele teve amizade com Jonatas sem ter inveja de Jonatas. E Jonatas, na verdade, é que passou a admirar Davi. Cara, eu tenho dinheiro, mas ele é bom. Pô, eu quero, Davi, eu quero aprender contigo. E Davi também, eu quero aprender contigo. Por isso que essa aliança entre Jonatas e Davi é tão bonita. Porque um viu o valor do outro. Eu gosto dessa frase da cultura judaica. Você é aquilo que falta em mim. Então, se você começar a olhar o teu próximo dessa forma, e eu digo agora, direciona a palavra às mulheres. Mulheres, comece a ver, valorize quem está do teu lado. Pensa, ela é o que falta em mim. E se ela é difícil, o problema está comigo. Eu que preciso ser afiada. Por isso que Deus está permitindo que ela ou ele fique do meu lado. É isso, inclusive, famílias. A gente fala, tem uma família difícil. Né? Ou está difícil a convivência com os filhos. O que está difícil em mim? Né? Que eu preciso ajustar para poder melhorar essa convivência familiar. O que a gente pode fazer? Né? Olhar para si mesmo é bastante difícil para quem tem a autoestima baixa. Como a pastora falou, é você se olhar no espelho, é você olhar para um espelho enxergando quem você realmente é. Né? Por isso que a gente diz, encobrir a baixa autoestima num momento de quarentena, onde você não pode se arrumar toda, sair, encobrir os cabelos brancos, né? Claro que é possível, né? Mas eu estou usando essa metáfora para te fazer refletir. Se olhe como você é e aceite a idade que você tem, Sim. Os cabelos brancos que estão chegando, sabe, as rugas, né, nos olhos. Eu vi esses dias alguém falando, Botox vai ter que esperar. A gente vai ter que encarar, vai ter que enfrentar, né, essas dificuldades todas com naturalidade, olhando para a vida que Deus nos deu. Ele nos fez para passar por essas etapas. E se Ele está permitindo que a gente passe por essa quarentena, é porque a gente tinha condições de passar Sim. por ela. Sim, nós temos uma força interna, né, muito grande que a gente desconhece. Você sabe que, falando nesse assunto, antes eu pregava isso, mas agora nós estamos vivendo isso. Eu disse que você não é um acaso, primeira coisa. Está escrito que você foi planejado por Deus, você nasceu primeiro no coração de Deus, e a gente vê no Salmo 139 que Ele conhece seus detalhes, matéria informe, quando você era uma célula, entendeu? Então, Ele te conhece, foi Ele que te deu toda essa carga genética que você tem, Ele planejou você, e você não nasceu no tempo de Davi porque Deus não quis, você não nasceu no tempo de Jesus porque Deus não quis. Agora, se Ele te colocou nessa geração, que para mim é a geração mais difícil do que a igreja primitiva, os problemas que nós estamos enfrentando é mais difícil, é porque Ele colocou um nível de força em cada um de nós, para nós, não tem nessa geração ninguém fraco.
Eu digo que é uma geração forte. E quando eu olho para a geração de Êxodo, é a mesma coisa. Não tem fraco ali. Gente, é Josué, é Caleb, é Miriam, é Bezalel. Só gente top. Então, aí você fala assim, aquela geração é especial. Não. E eu digo para você, não tem ninguém fraco, hein? No século XXI não tem ninguém fraco. Então descubra o teu valor, porque Deus te colocou para aguentar esse trampo que a gente está vivendo. Isso que a gente está falando é autoconfiança. Né? Que é uma dos pilares, gente, da autoestima. É autoconfiança, é respeito próprio, autoaceitação e amor próprio. Você tem que acreditar em você. Lembra de situações, novamente, eu vou repetir, lembra de situações passadas onde você venceu, onde você conseguiu, resgata a sua força. Sabe, é muito fácil no momento negativo a gente olhar só para o negativo. Sim. E aí a gente vem olhar para o nosso negativo também. Eu não sou capaz, eu não estou aguentando. Para de proferir palavras negativas, né? A palavra mesmo diz, a força da tua boca, da tua palavra. A palavra, primeiro, ela passa pela sua mente. E você libera. E quando você libera, de alguma forma você realiza ela, né? Você novamente, além de ter pensado, você ouve e você absorve isso. A gente tem que interromper esse ciclo. Às vezes, até que você chegue ao pensamento, você consegue interromper ele no pensamento e não falar. Declare palavras positivas, aquilo que a Bíblia diz de você. Comece a acreditar nisso. Isso vai ajudar você a fortalecer sua autoestima, acreditar em você. Por isso que a gente diz, procura as lives que te fortalecem, procura uma literatura que te encha. A palavra de Deus, essa palavra ela é cheia de força, ela é cheia de poder. Para quê? Para mostrar as tuas forças também. Em todo o tempo, a Bíblia ela mostra personagens, né? Quer dizer, pessoas que viveram, a gente usa o termo personagem, mas são reais, mas mostra as suas fraquezas, mas em todo o tempo Deus mostra as forças dessas pessoas. E eles sendo fortalecidos em Deus. Então nós temos um privilégio, eu falo que nós cristãos somos privilegiados, além de dar ajuda terapêutica, nós temos a ajuda do Espírito Santo atuando na nossa mente, atuando no nosso coração, nas nossas emoções, controlando o nosso temperamento. Olha que coisa linda, não é um trabalho sozinho. Se a gente tivesse que fazer isso tudo sozinho, seria mais difícil. Verdade. Mas é tão bom a gente poder contar com o amor de Deus, o Espírito Santo. Lance mão dessa ajuda. Acorde e diga, Senhor, eu quero viver o dia de hoje com o melhor que Tu tens para mim. Já comece a proferir palavras positivas para você, para sua casa, para sua família. Diz, esse dia vai ser abençoado. Mesmo que tenha começado por alguma intempérie, você já começa a profetizar o contrário. Seja o fator influenciador na sua casa. Não se deixe levar pelo ambiente influenciado. Você é influenciadora. Sabe uma coisa, pastora, é que as pessoas têm uma falsa ideia, e eu quero ressaltar o que eu já falei muito rápido. As pessoas têm uma falsa ideia de que uma pessoa controladora e explosiva, ela não tem problema com autoestima, que ela se acha, pelo contrário. Você vai identificar toda pessoa controladora e explosiva, conflitiva, é uma pessoa que sofre com uma autoestima tremendamente abalada, ela tem baixa autoestima, ela quer impor a sua presença à força. Então, mulher, se você, ou homem, se você está se encaixando, a gente não está nem falando de temperamento. E porque se a gente falar de temperamento, a gente vai falar de temperamentos que são mais explosivos. Não, eu estou falando agora de todos os temperamentos. Se você é uma pessoa conflitiva, encrenqueira, aonde você chega, você arruma encrenca, se você se encaixa naquilo que a Bíblia fala que é pior do que goteira, né? Uma pessoa que é pior do que goteira, rixosa, se for mulher, e rixoso, se for homem. Eu digo para você, você tem uma autoestima abaladíssima e você tem a síndrome de Saul. Saul era isso. E a gente pode ver mais pessoas na Bíblia, a gente pode ver muitos que se comportaram desse jeito. Então, foge disso. Autoestima saudável, a pessoa não precisa se impor. Não. Ela, assim como ela se aceita, ela vai esperar naturalmente a aceitação ou não das pessoas. A gente vê essa transformação em Moisés. Ele começa dizendo com uma autoestima abaladíssima, porque
filho adotivo, com rejeição no palácio, enfim, tudo que você sabe de Moisés, aqui não estamos para dar estudo bíblico, mas tudo que você sabe de Moisés, ele chega com uma autoestima tão baixa que ele não se viu capaz, mesmo com toda a bagagem que ele tinha, mesmo tendo sido criado na ciência do Egito, ele fala que ele não sabe falar. Então, até o potencial dele, ele negou. Ele tinha um potencial, ele tinha um talento. Agora, até isso, ele negou. Agora, a gente chega com Moisés tratado com uma autoestima tão boa, que quando Josué fala para ele, olha, estão profetizando, estão aí impondo as mãos e distribuindo o Espírito. Ele falou, você está bravo por mim? Que isso? Antes todo mundo fizesse, olha que autoestima, antes todo mundo fizesse isso. Eu gostaria que todo mundo estivesse fazendo isso. Aí você vê a insegurança de Josué e a segurança. Moisés sabia quem ele era e ele sabia que ele não precisava matar os outros para que a unção dele sobressaísse. Então, cuidado com isso. E é isso que Deus espera de nós, né? Que nesse fortalecimento da autoestima, você seja capaz, forte, especial para você mesmo. Sim. Sabe? E que você entenda o valor que você tem para Ele. É só isso que importa. Quando você tiver certeza de quem você é para Deus, você pode ter certeza que a sua autoestima vai ser outra. Claro, isso é uma caminhada, gente, que a gente não está falando que não existe passe de mágica, né? Não existe terapia que num dia resolve, não serão apenas as nossas palavras que vão resolver tudo que você está vivendo. É uma construção a partir de hoje. Você vai ter que lutar contra pensamentos. Você amanhã, a tua tarefa, hoje antes de dormir, não espera amanhã. Se olha no espelho, veja algo que você gosta. Não é possível que você não goste de nada. Você tem que gostar de alguma coisa. Aprenda a gostar de alguma coisa em você. E seja mais amável com você. Né? Assim como você é com as pessoas, seja com você. Né? Não se cobre, não fica se cobrando tanto que tem que ser um padrão de beleza ou tem que ser um padrão de conquista. Pare de se comparar, tudo que a gente falou, e se valorize. Tente tirar. Uma pessoa com baixa autoestima, viu, pastor, tem muita dificuldade de dizer o que tem de bom. Uma característica positiva, eu te digo uma. Comece a fazer uma listinha, né? Pra gente deixar aqui algo para você pensar nessa semana, para você colocando em prática no dia a dia. Se você não conseguir hoje, pense amanhã. Se você conseguir só uma coisa, comece a escrever, nem que sejam coisas que você faz bem, sabe? Comece a olhar para o teu lado positivo. Tudo que você fez de bom, né? O que você pode olhar e dizer assim, eu tenho orgulho disso? Sabe, a gente às vezes como cristão vê o lado de orgulho de uma forma muito negativa, mas quando a gente fala de autoestima, o orgulho ele é positivo. Sim. É a gente valorizar aquilo que a gente tem de bom e ter orgulho das coisas boas que a gente faz. Né? O orgulho ele é negativo quando, aí tem a ver com a baixa autoestima, quando você usa dele para se exaltar diante das pessoas. Esse é o orgulho negativo que vem de uma autoestima baixa. Você não precisa mostrar o que você faz, se você é bom nisso ou naquilo. As pessoas naturalmente verão, ou não, e você não vai sentir falta disso, se não verem. Né? Então é muito importante que a gente siga o primeiro, a primeira orientação, que é o segundo mandamento. Os dois mandamentos que mais importaram, Jesus reforçou isso, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você sabe quem é Deus, que Ele é o teu Pai, foi Ele que te formou, Ele que te deu vida, que Ele tem prazer em você do jeito que você é. Você tem a digital dele, né? Exato, desde lá nas entranhas, quando você não era nada. Você já era alguma coisa para Deus, imagina. Olha só o valor que Deus te dá. Eu acho que é o seguinte, né? Todo mundo gostaria de um dia alguém escrever sobre ele. E Deus disse que Ele escreveu a tua vida toda. Está escrito no Salmo 139, que Ele escreveu cada linha da tua vida. Agora você tem que querer viver as linhas que Ele escreveu. Porque tem 3 mãos aí que você vai ter que escolher, né? Tem a sua mão, e você é cruel com você mesmo, muitas vezes. Então você escreve linhas de destruição, você, como o Dr. Augusto Cury fala, que diante de momentos difíceis, momentos trágicos, você não pode colocar um ponto final, você tem que colocar uma vírgula, porque Deus te deu uma força que se chama resiliência para você superar. Então, aprender a não colocar ponto final. Então, você pode escrever a tua história colocando pontos finais, não vou ser feliz, não vou conseguir, não me amo e ninguém me ama. Então, ou você vai aceitar a mão de Deus
que tem ali, olha, você viveu, mas eu estava com você, eu te levanto, você vai ficar mais forte, você vai ser inspiração para outros homens, para outras mulheres, através daquilo que você viveu. Ou você pode aceitar o que o diabo escreveu para você. Ele é roubo, morte e destruição. Então, se você está sendo roubada do que é mais belo, que é se amar, você sabe que aí tem a mão também do diabo. Então, tem 3 mãos aí para escrever uma história. Eu decidi aceitar a mão que escreveu a minha história, a original. Eu não quero nada, sabe, nada da China. Eu quero a mão de Deus, eu não quero plano alternativo, eu quero o plano perfeito que Ele tem. Eu penso o seguinte, se Ele permitiu que eu esteja, todo dia quando eu acordo, eu penso o seguinte, eu estou no segundo tempo, só que eu não estou no segundo tempo, estou vivendo a prorrogação, porque pelo câncer e por outras coisas que eu tive fisicamente, eu já devia estar morta. Então eu penso o seguinte, eu estou vivendo o segundo tempo porque eu já passei dos 40. Agora, eu estou vivendo não só o segundo tempo, mas a prorrogação. Então, Ele tem controle sobre a minha vida e eu quero viver intensamente os dias que Ele determinou que eu esteja sobre a terra. E você tem que entender isso. Se você não morreu, é porque Ele ainda tem coisas para acontecer na sua vida. Tem grandes coisas, a mesma coisa que José dizer que ele tinha a pior família, os piores irmãos, o pior empregador, e era verdade. Só que ele olhou para Deus, eu tenho o melhor Deus e Ele escreveu a minha história, eu acredito na história que Ele escreveu para mim. Acho que, assim, a pastora Márcia, como psicóloga, ela está dando dicas para você e ela está atuando como psicóloga e eu estou atuando agora como pastora. Eu estou dizendo o que você pode fazer em relação à palavra de Deus. E ela vai continuar com as dicas como psicóloga. Não, você acabou de falar, pastora, sobre a gratidão. Sabe? A gente poder olhar a vida com gratidão. A gratidão, ela tem uma força, é uma das forças psíquicas que a gente tem, que a gente precisa desenvolver. Por isso eu creio que Deus colocou lá na Bíblia, em tudo dai graças, em tudo, sabe? Porque diante da quarentena, o que você pode agradecer a Deus? O que de bom te aconteceu nesse período, sabe? Comece a olhar o lado positivo e seja grato, expresse gratidão. Assim como você vai olhar para o espelho, né? E usando o que a pastora disse, você vai olhar assim, ai, nossa, eu não sou tão bonita. Ponto. Não coloca ponto, coloca uma vírgula. Ah, eu não sou tão bonita. Ai, mas os meus olhos, eu amo os meus olhos. Né? Eu amo meu sorriso. O que você gosta em você? Coloca vírgula. Começa a reescrever essa história, né? Se aproximando do projeto original de Deus. Sim. Que com certeza Deus te fez assim. E Ele olha para você com muita admiração. E Ele quer que você se olhe com admiração e que você seja grato a Ele pela maneira como Ele te formou. Né? Eu já ouvi pessoas, pastora, que chegaram a pedir para Deus para serem diferentes. Ah, por que eu nasci assim? Que se lamentam, por que eu nasci desse jeito, por que eu nasci daquele, por que eu nasci nessa família, por que eu nasci nesse país. Né? E a gente tem que começar a desenvolver gratidão. A gratidão, ela fortalece a nossa autoestima, a autoconfiança, o amor próprio, o amor daquele que nos ama verdadeiramente. Porque quando nos aproximamos daquele que realmente nos amou, que conhecemos o amor de verdade. Verdade. E só assim a gente vai conseguir se amar de verdade. E não tem como amar outra pessoa, pastora, se não passar primeiro. Ele diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Né? A gente poderia falar assim, por que não vem invertido? Se ame primeiro e vai amar. Não, é uma pegadinha ali pra gente parar e pensar, refletir. Porque muitas vezes a pessoa de baixa autoestima, ela ama mais o outro, entre aspas, porque isso não é amor, ela se dedica. Né? Ela se dedica tanto porque ela quer compensar algo que ela não acredita. Ela quer buscar no outro o amor que ela não tem em si mesma. Isso é uma falha, ela não vai conseguir. E vai se sentir frustrado e vai piorar a autoestima. Você sabe, pastor, que eu estava pensando aqui no que a gente está conversando, eu estava lembrando de uma imagem em que eu estava chorando muito, me achando tudo isso, que eu queria ter nascido, porque aquele problema que eu disse, que eu estudava num colégio de pessoas ricas e eu não era pobre, eu era miserável, era bolsa de estudo. Então, eu estava chorando,
E minha mãe foi perguntar, porque sempre eu tinha algum problema em relação a isso. Aí minha mãe falou, o que você está chorando, minha filha? E eu falei assim, mãe, eu não tenho quarto, porque eu dormia com 5 irmãos. Mas aí, quando você está com a tua baixa autoestima e você começa a pensar numa coisa ruim, vem um monte de coisa ruim. Aí minha mãe só me ouvindo, mãe, eu não tenho um quarto, eu durmo com os meus irmãos, eu não posso usar camisola, porque os meus sonhos, eu queria usar camisola, mas eu dormia com meus irmãos, meninos, então minha mãe falava, não, tem que dormir com pijama. Eu não posso dormir de camisola e, além de eu não ter quarto, eu não tenho cama, e eu não tinha cama. Mas onde é que eu dormia? Numa cama de campanha. Então a minha cama, por que eu dizia que eu não tinha cama? Porque a minha cama ficava atrás da porta. Aí o meu sonho era sentar numa cama, que era minha. A minha só armava quando eu ia dormir. E aí, no meu choro, aí minha mãe falou, fala, meu filho, fala mais. Eu falei assim, e eu nunca vou ter um quarto, porque quando eu casar, é do meu marido também. Eu nunca vou ter um quarto sozinha. Essa era a minha maior dor. Aí, quando eu cresci, eu me divirto com essa história. Imagina, olha qual é o meu problema. Nunca ter um quarto, e quando eu casasse também não ia ter um quarto. Eu ia ter que dividir com o marido. Mas quando a gente cresce, a gente vê que aquele problema não era um problema. Tudo bem que eu não tinha um quarto, mas eu não era pior do que as minhas amigas que tinham um quarto, que tinham cama. E hoje eu olho para a minha vida e eu não sei o que deu da vida das minhas amigas, mas eu sei que eu tenho oportunidade igual a delas. Eu tive oportunidade, mesmo sendo desfavorecida. Às vezes a autoestima é porque você se sente desfavorecida pela vida. Mas eu digo que o que tem que acontecer e o que Deus planejou não é a falta de dinheiro, não é a falta de um lar, que a família seja afetiva, não é essas faltas que você teve que vai te destruir. Só vai te destruir, como outra frase que eu gosto do Dr. Augusto Cury, ele diz que você pode deixar que a dor te destrua ou te construa. Eu optei pela segunda opção, que a dor me construísse. Seja essa a tua opção, que deixe que a dor te construa e não te destrua. Essa é a minha opção também, pastora. Não é? A nossa. Por isso nós crescemos tanto em momentos de dor, de dificuldade. Não é no momento de facilidade que a gente cresce. Deus treina. Porque é no momento em que a gente passa pela dor que todas as nossas certezas são questionadas. É o momento que você pode fazer a limpeza da tua caixinha, sabe? A tua mente, tuas emoções. Você pode jogar fora aquilo que você não quer mais viver, aquilo que você quer deixar para trás. Você diz, você está usando essa nova oportunidade de vida para viver intensamente. É a hora que nós temos de parar e pensar o que eu não vivi, que eu quero viver. Sim. Se dê essa chance. Pare de lamentar o que você não viveu, o que você não teve, o que a vida te tirou. Nada disso. Comece a olhar com gratidão o que Deus te deu, as oportunidades que a vida te deu. A gente nunca, já viu? Novamente a comparação. Nessa hora a gente nunca se compara com quem é melhor que a gente. A gente só se compara com quem é pior, quando a gente quer se valorizar. Mas na hora que você... por isso que comparação novamente é negativa. É destrutiva. É destrutiva, porque você vai olhar uma pessoa que tem muito mais que você, que está no outro padrão. Você não olha quem está menos. Olha para quem tem menos. Eu acho que até falei invertido antes. Me desculpe. Mas olha para quem tem menos. Você vai ver que você tem muito mais que essas pessoas. Sim. Quantas pessoas estão em condições muito piores que você? Por que a gente não se compara com quem tem menos? Porque a gente vai se valorizar. E a gente, no momento da... Aí precisa ficar no coitadismo. No coitadismo, no vitimismo. Nossa, olha, eu tenho razões para ser desse jeito, né? Exato. E a gente vai confirmando e piorando a nossa situação. Então vamos olhar, o que nós temos de bom. Sim, se tiver que comparar, olha para quem tem menos e seja grato por tudo mais que você tem. Isso vai te ajudar grandemente a sair da baixa autoestima, a fortalecer a tua confiança em você mesmo, em Deus e nas pessoas que estão à sua volta. Sim. Porque aquilo que você fortalecer em você vai fortalecer nas relações que você tem. Exato. Toda a sua família vai sentir. As pessoas vão começar a falar, nossa, você está diferente. Porque você precisa sair e se mapear. Como eu tenho falado nessas lives, você precisa se conhecer, porque a vida é especialista em nos fragmentar.
nos tirar pedaços de sonhos, de projetos. Hoje eu estava falando, hoje à tarde, falando de José, que rasgaram a roupa de José. Só que Deus, está escrito em Eclesiastes 3, que há tempo de rasgar e há tempo de coser. Deus é especialista em restaurar.